Olá, turma! Hoje nós faremos a correção da avaliação de Química que foi aplicada na semana do dia 7 ao dia 11 de junho e teve como tema, a termoquímica. Antes da gente iniciar a nossa correção, vamos relembrar o que é a termoquímica. A termoquímica, ela é a parte da química que vai estudar, as reações que ocorrem perda ou ganho de calor, ou seja, ela analisa as trocas de calor, por isso termo, que vem de calor, então a parte da química que estuda as trocas de calor. Então, dentro da termoquímica, a gente tem as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. O que significa isso? Vamos pensar da seguinte maneira, endo, lembra o quê? Dentro, endo, dentro. Então, quer dizer o quê? Está absorvendo, está entrando calor. Então, vai para dentro o calor. Então, endotérmica é a reação que absorve calor. Exotérmica, o exo, ele significa fora. Então, exotérmica vai para fora o calor, ele libera calor. Ah, professora, mas por que você está falando isso? Porque para a gente analisar todas as reações em que ocorre troca de calor, é importante a gente ter alguns conceitos. Uma dica que eu dou é, pega o seu bloquinho de anotação ou o seu caderno, escreve num cantinho todas essas definições que eu coloquei aqui, essas anotações, que elas vão te ajudar e muito na hora de analisar as questões. Então, uma reação endotérmica, que é aquela que absorve calor, que o calor entra, ela sempre vai ter um ΔH, a variação de entalpia. A variação de entalpia, que é a variação de calor, ela vai ter uma variação maior que zero, ou seja, uma variação positiva. E, ao mesmo tempo, nesse tipo de reação, sempre vai ter o resfriamento do meio. Por quê? Se ela está absorvendo o calor de todo o meio, consequentemente, ele vai ter um resfriamento. Alguns exemplos onde ocorrem reações endotérmicas. Reações em que há quebra de ligação. É uma reação que absorve o calor para quebrar a ligação da substância. Então, é um exemplo de reação endotérmica. Outro exemplo é a evaporação. Então, quando você coloca as roupas no varal, elas absorvem o calor do meio para poder secar. Então, ocorre a evaporação da água que está nas roupas. Então, é um processo também endotérmico. Já a reação exotérmica, ela é uma reação que ocorre liberação de calor. Então, ao invés dela absorver o calor, ela vai liberá-lo. Nesse caso, a variação de calor, ela sempre vai ser negativa, menor que zero. Então, quando você analisar uma equação química, igual o exemplo aqui da equação química, e ela te der esse ΔH, ele vai ser menor que zero. Como esse exemplo aqui, ó, a gente tem uma reação exotérmica, porque o ΔH é negativo, menor que zero. E aí, além disso, numa reação exotérmica, ela libera calor. A liberação de calor pode ser, por exemplo, um fogo. A queima, o calor ali, ó, ocorre aquecimento do meio. Existem outras reações também que ocorrem aquecimento. Eu não sei se você já viu alguém fazendo sabão, por exemplo, quando você dissolve a soda em água, ela é uma reação exotérmica, porque ela vai aquecer rapidamente, vai ter uma grande liberação de calor. E você consegue sentir, por causa do aumento da temperatura do meio. Então, todo o meio ele é aquecido também. Dois exemplos de reações que pode ocorrer, reação que seja exotérmica, que ocorre a liberação de calor. Formação de ligação, então, quando você vai formar uma nova substância, ela vai ter liberação de calor, e também a combustão. A combustão é a queima. Então, toda queima, ela é chamada de combustão, e aí ela sempre vai liberar calor. Então,
lembre-se, se um exercício ou algum texto traz a palavra combustão, você automaticamente já pensa em queima, ok? Então, agora que a gente já retomou esses conceitos, vamos iniciar a nossa correção. Questão número 1. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, e aí a gente deve completar, né? Então vamos lembrar. Lembra que um dos exemplos que eu dei de evaporação, né, a evaporação é um processo de reação endotérmica, porque ela absorve o calor, por isso que existe um resfriamento do meio. Então, a gente já pode marcar, né, a alternativa, já descarta as duas que tem processo exotérmico, porque a gente vai ter um processo endotérmico. E aí, a gente tem um processo endotérmico que faz o quê? Retira calor do corpo. Por isso que há um resfriamento, porque ele está retirando o calor do corpo. Então, número 1 é a letra B. Questão número 2. Observa a equação química mostrada a seguir. Então, a gente tem duas moléculas do gás hidrogênio reagindo, né, com o gás oxigênio e formando duas moléculas de água no estado líquido. E aí, como você lembra quando eu falei, quando você há a formação, né, de uma ligação, essa variação de entalpia, ela vai ser menor que zero. E essa entalpia negativa significa que é uma reação exotérmica. Então, olha aqui, ó, reação exotérmica, ΔH menor que zero. Então, variação de entalpia menor que zero. Lembra, ó, formação de ligação. Então, nesse caso, a gente já tem entre a alternativa A e B. A diferença é que a alternativa A diz que ela é exotérmica, liberando 572 kJ para 2 mols de água produzido. Certo, a gente tem 2 mols de água produzido e a liberação foi de 572 kJ. E a letra B fala o seguinte, exotérmica liberando 286, né, que é a metade desse valor, por mol de oxigênio consumido. Por que que não é a letra B? Se eles colocou que é só 1 mol de O2, né, 1 mol de gás oxigênio, ela deveria ser esse valor total. Porque para dividir por 2, né, para ser só metade, é se, por exemplo, eu tivesse falando que seria 1 mol de H2, porque ó, na reação tá usando 2. Se eu usasse só metade disso, eu usaria, né, liberaria só metade disso. Mas como ele pegou inteiro, né, tudo que está na equação, a entalpia não sofre alteração. Para ela sofrer alteração, é só se você alterar a equação química. Então, nesse caso, é realmente a letra A. Então, dando continuidade. Questão número 3. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. 1. Gás queimando em uma das bocas do fogão. E 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que... Então, antes da gente analisar as alternativas, vamos analisar o que a questão propôs. Gás queimando. Lembra que o que eu falei sobre queima? Toda queima é liberação de calor. Então, se ela está liberando calor, a gente já sabe que o primeiro processo, né, o gás queimando, é um processo exotérmico. 2. Água fervendo. O processo de fervura vai fazer o que com a água? Vai fazer que ela evapore. E a evaporação é um processo endotérmico, porque absorve o calor para poder evaporar. Então, o 1 é um processo exotérmico e o 2 é um processo endotérmico. Consequentemente, respondemos a questão. E a letra B. 1, processo exotérmico.
porque tem queima, né? Então, é exotérmico. E 2, processo endotérmico, porque ele vai absorver o calor para poder evaporar, ok? A questão número 4 diz o seguinte: nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Assinale verdadeiro ou falso nas afirmativas a seguir. Numa reação exotérmica, o sistema perde calor e a vizinhança ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema. Verdadeiro. Por quê? Lembrando, exotérmica perde calor. E se ela perde um calor, o sistema, no caso a vizinhança, né, tudo é o meio que está ali ao redor, ele vai absorver esse calor e vai ser a mesma quantidade. Então, não vai ser menos ou o dobro, vai ser a mesma quantidade que a reação perdeu. Então, por isso ela é verdadeira. Numa reação endotérmica, o sistema ganha calor. Verdadeiro, porque a endotérmica ela absorve o calor. E a vizinhança perde a mesma quantidade recebida pelo sistema. Verdadeiro. Por quê? Se a reação está absorvendo calor, ela está retirando o calor da vizinhança, né? Do meio ali. Então, esse meio vai perder o calor. E sempre vai ser a mesma quantidade que um absorve, é a que o outro perde, ou vice-versa. Próxima, termoquímica é o estudo apenas da perda de calor. Falso. A termoquímica, ela estuda as trocas de calor, tanto a perda como o ganho de calor também. Na reação exotérmica, a variação de entalpia, ΔH, é menor que zero. Professor, eu não lembro. O que eu faço? Volta lá nas suas anotações. Na reação exotérmica, então, exotérmica, ΔH menor que zero. ΔH é menor que zero, então, verdadeira. Na reação endotérmica, a variação de entalpia, o ΔH, é maior que zero. Então, tá aqui, endotérmica, ΔH maior que zero. Verdadeiro. Então, tá aí, a gente acabou de responder a número 4. V, V, F, V, V. A questão número 5 diz o seguinte: os tipos de entalpia mais recorrentes são entalpia de formação, entalpia de combustão e entalpia de ligação. Faça a relação correta entre os tipos e sua definição. Talvez nesse momento você sinta muita dúvida, né? Porque os conceitos são muito parecidos. Mas algumas dicas você sempre tem que lembrar. Primeiro, formação, combustão e ligação tem palavras-chave. Então, as palavras-chave é o quê? Da entalpia de formação é formar. Então, ela vai formar alguma coisa. Você tem que analisar qual conceito está falando de formar. Entalpia de combustão. Lembra o que eu falei o que é combustão? A combustão é a queima. Então, o conceito ele tem que trazer a queima de alguma coisa. E a entalpia de ligação. Nesse caso, quando fala de ligação, provavelmente ela vai falar de romper alguma ligação, de quebrar alguma ligação. E aí, é o que eu vou retomar. Lembra sobre a combustão? Qual é o tipo de reação que é a combustão? É uma reação exotérmica. É uma reação que sofre só o quê? Liberação de calor. Já tanto a formação quanto a ligação, a gente pode variar, mas aí vai analisar de acordo com a reação que for demonstrada, mas aí a gente vai ter um ponto-chave. A formação, ela pode tanto absorver quanto liberar, vai depender da reação química. Já a ligação, a entalpia de ligação, como ela está quebrando, né, ela vai estar ligada com a quebra de uma ligação química, ela vai ser sempre o quê? Endotérmica, porque ela sempre vai absorver calor para quebrar essa ligação. Então, vamos usar as palavras-chave. Como eu falei, formação forma algo. Então, quem está formando algo aqui, ó, energia absorvida ou liberada necessária para formar um mol
de uma substância. Então, esse daqui é o conceito de energia de formação. Letra B, entalpia de combustão. Combustão é queima. Então, a palavra-chave, queima, né? Energia liberada que resulta na queima de um mol de substância. E por último, a entalpia de ligação. Energia absorvida na quebra de um mol de ligação química no estado gasoso. Então, aqui, ó, alguns conceitos. Energia absorvida. Se a absorvida, ela é endotérmica. Energia absorvida ou liberada. E aí ela pode variar, sendo endo ou exo, dependendo, né, da reação. E energia liberada, que é o quê? Exotérmica. Então, por último, agora a questão número 6. Nas pizzarias há cartazes dizendo forno a lenha. A reação que ocorre deste forno para assar pizza é... Então, vamos pensar, para você assar pizza, você precisa de fogo. O fogo, ele libera calor. Reação que libera calor é o quê? Exotérmica, pelo amor de Deus, não marca explosiva, porque se explodir, a gente nem tem pizza no final. É uma reação exotérmica, porque vai liberar calor para assar a pizza. Agora, o processo da pizza, né, ela vai absorver esse calor. Mas aí ele fala com relação ao forno. Então, o forno libera calor. Ok? Então, se você assistiu a correção até o final, eu vou lhe atribuir um bônus. Qual é esse bônus? Faça a correção no seu caderno, tire uma foto e envie essa foto no meu privado do WhatsApp. Assim que você enviar, você vai receber uma nota extra que será somada à sua nota da avaliação, ok? Então, muito obrigado por assistir. Deixe seu like no nosso vídeo e até a próxima. Um beijo!